Ele vai beber dessa água. Não vai sentir sede. Esse lugar de pé. Aleluia. O presbítero Jorge vai estar orando com o pastor para estar ministrando a palavra dessa noite. Amém. Vamos lá, apresentar o pastor nessa noite. Vai estar ministrando a palavra do Senhor no nosso coração. Amém? Senhor Deus eterno Pai, Senhor, te agradecemos, Pai amado, nessa noite, Pai. Senhor amado, obrigado por cada um que deu por essas portas, Senhor. Senhor, tomar nas tuas mãos, Senhor amado, nessa noite. Pastor Rogério, Pai, que vai estar ministrando a tua palavra, Senhor amado, no nosso coração, Senhor. Senhor, usa teu céu para a tua misericórdia, Senhor amado, nessa noite. Senhor, nós queremos que o Senhor tenha dado a palavra para o teu servo nessa noite, Pai. O Senhor vai visitando, Senhor, toda a tua família, sua esposa, nas suas mãos, Pai querido, para que o Senhor, Jesus amado, nessa noite, Pai, usa o teu servo, Senhor, pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor, já está para providenciar em nome do Senhor Jesus. Pode ir para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria estar aqui nessa noite. Já estava com saudade dessa casa. Que Deus abençoe, pastor Eliane. Muito obrigado em nome de Jesus. O pastor Cláudio está descansando, né? Que Deus abençoe a vida dele. Presbítero, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Nosso sonoplasta que está aí de prontidão em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Pastora Cristina, que está lá no fundo, em nome de Jesus. E a todos os irmãos, vem acompanhado da minha digníssima esposa, que louvou aqui, e Deus abençoe a vida dela. Queridos, sexta-feira, friozinho, e nada melhor do que uma campanha de libertação, cura e resposta. E o Espírito Santo me tocou a trazer essa mensagem. Livro do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 16. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A epígrafe do texto vai dizer bem assim: Paulo e Silas são presos. E aconteceu que indo eles à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, na qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Está seguindo Paulo e a nós, e clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e levaram à praça na presença dos magistrados. E apresentaram aos magistrados e disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expôs a costumes que não são lícitos a receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e então os magistrados rasgaram as suas vestes. Mandaram açoitar com varas, e havendo dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando que o carcereiro guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interno e lhe prenderam os teus pés sobre o tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. Mas, de repente, sobreveio um tão grande terremoto. E os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro, vendo aberto as portas das prisões,
tirou a espada e quis se matar, cuidando que se os presos se tivessem fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Se assente. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, acabamos de ler um texto, livro do Atos dos Apóstolos, se não o último livro do Novo Testamento, sendo que o livro de Atos dos Apóstolos é a continuação do livro de Lucas. Para quem sabe, Lucas não era discípulo de Jesus, mas sim obreiro do apóstolo Paulo. Ele, ao escrever os relatos, ele vai deixar bem claro que Paulo, em sua caminhada, sempre necessitava de estar com alguém caminhando para pregar o evangelho. Porque se um cai, o outro levanta. Porque Jesus mesmo diz, andarão dois juntos, se tiver de acordo. Jesus mesmo escolhe 70 e manda de 2 em 2 aos lares, às casas, às províncias, às cidades, para que venha pregar o evangelho. Porque quando um está fraco, o outro está forte. Quando um vai cair, o outro levanta. E bem verdade é que temos sempre que andar em união. E aqui vamos ver a história que Paulo vai estar passando juntamente com Silas. Para que todos venham entender esse texto, eu tenho que trazer um pouquinho do começo de Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, bem verdade, que não era necessário que a pedra fosse removida onde Jesus foi sepultado. Porque Jesus poderia atravessar paredes. A pedra só foi removida para ter a certeza que ele não estava mais lá dentro. E Jesus ele aparece aos seus discípulos, e ensina os seus discípulos durante 40 dias, volta aos céus, dá uma promessa aos discípulos que agora são apóstolos, Atos capítulo 1, e no Atos capítulo de número 1, Jesus ele diz para ele, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de todo poder, ou do poder. Palavra poder, no grego, é dunamis, o que quer dizer aquilo que faz explosão com muita eficácia. Ou quer dizer, vós vão ser um explosivo na mão do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus ele dá o recado, deixa a mensagem e eles estão orando. Chega o dia do 50º dia, o dia do Pentecoste. O Pentecoste acontece, Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro começa a pregar o evangelho e começa-se no primeiro século a igreja primitiva. Capítulo 1, vamos ter 120 cristãos convertidos no livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, vamos ter aproximadamente 3.000 vidas convertidas a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 4, vamos ter 5.000 vidas convertidas a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, vamos ter 10.000 vidas já convertidas para Jesus. O resultado é o quê? Problema, presbítero. Porque tudo que cresce traz problema. Empresa que cresce tem problema. Escola que cresce tem problema. Igreja que cresce também tem problema. Mas se eu não quero ter problema, então eu não preciso crescer. Porque tudo que cresce vai ser perseguido. Tudo que cresce vai ser caluniado. Tudo que cresce vai ter perseguição. Mas uma coisa eu te digo, continua crescendo, porque Deus está contigo nessa luta, nessa prova, porque Deus está te dando um crescimento, não é para se amostrar, é porque Ele viu que em você Ele investiu e viu que você tem valor.
O evangelho é pregoado. Estevão pregava o evangelho, estudou na maior faculdade, Gamaliel. Saulo perseguia a igreja. Até que um dia Saulo teve encontro com Jesus e ele se converteu, recebeu o Espírito Santo, ficou no anonimato. Mas depois foi escolhido. Barnabé o chamou, foram para Antioquia, fizeram a obra, primeira viagem missionária, depois foram para a segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé, que agora era Paulo, não é mais Saulo, Paulo e Barnabé faz as obras e agora chama Marcos ou João Marcos. Tem alguns desentendimentos ou contenda, como o texto está dizendo. E nesta contenda, Paulo se afasta de João Marcos, se afasta de Barnabé e escolhe Silas para caminhar. E ao escolher Silas para caminhar, naquela noite, Paulo vai ter uma visão. E nessa visão ele vai ver alguém chamando ele, falando: atravessa a Macedônia e venha nos ajudar. Atravessa a Macedônia e venha nos ajudar. Bem verdade que isso perturbou a Paulo e Paulo falou: vamos fazer aquilo que Deus me mostrou. Eles vão, atravessam a Macedônia, passam por algumas cidades, aonde até mesmo uma mulher, por nome de Lídia, se converte, vendedora de púrpura. E ao se converter, ela chama eles para que ficassem na casa dela, para que eles viessem deposar na casa dela. E isso constrange Paulo e Silas. Porque é bem verdade que quem está fazendo convite não é um homem, quem está fazendo convite é uma mulher. E naquele tempo era muito ruim quando o homem entrava dentro da casa de uma mulher. Hoje em dia, está normal. Hoje em dia, isso é normal. Ninguém fala mais da regra de antigamente, que fala, como algumas igrejas que são um pouco rígidas, que falam assim: não pode se aproximar, namoro não pode beijar, noivado não pode ficar muito tempo. Hoje em dia é tudo normal. Não existe mais a regrinha bíblica verdadeira. Hoje tudo é normal. Algumas igrejas adotam isso como normalizantes. Algumas igrejas adotam isso como superficial. Não tem problema. Pode ficar, pode namorar, pode fazer o que for, fica com um, fica com outro, namora com um, namora com outro. Aí eu conheço uma coisa, pastor, que a pessoa fica com um, fica com outro, fica com um, fica com outro. Aí Jesus volta e a pessoa fica. Ela fica, ele fica. Aí quando Jesus bate na porta e Jesus volta, a pessoa fica. E isso está acontecendo em muitas igrejas. Aí Paulo, ele está fazendo a obra, está indo na oração junto com Silas. E sai ao encontro de Paulo uma moça, uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação. E esse espírito de adivinhação, ela era regida por alguns senhores. E esses senhores tinham lucro, ganhavam valores por causa das adivinhações dela. E todas as vezes que eles se achegavam até ela e falavam: aqui está o moço, ele quer saber alguma coisa da vida dele. E o que ele tem que fazer? Ela revelava nome, ela revelava tudo que a pessoa tinha e precisava. E ali os senhores dela ganhavam lucro em cima dela, porque ela estava possuída por um espírito. Uma coisa que me chama muita atenção é que hoje em dia as igrejas que estão biblicamente corretas, só pregando a palavra, estão vazias. Igrejas que pregam a verdade, palavra bíblica mesmo, uma hora de mensagem, estão se esvaziando. Mas se você for perceber uma igreja apostólica ou uma igreja que tem corim de fogo, nada contra, eu gosto, eu sou do manto. Mas muitas igrejas hoje em dia estão priorizando revelação e profecia. Estão priorizando louvores e corim de fogo. Estão priorizando reteté, rodopio, mas não priorizam a palavra
de Deus. Estão priorizando revelação dentro do culto, enquanto revela, enquanto louva, enquanto canta corinho, enquanto roda, deixam 20, 15 minutos para a palavra. O que eu conheço é que o que salva e liberta é a palavra. João mesmo escreveu em seu próprio livro, capítulo de número 15, vós sois limpo pela palavra. Rodopio não salva e também não liberta. Pulo não salva e também não liberta. Não quebra e não desmancha macumba nenhuma. O que quebra e desmancha, Jesus mesmo disse, casca de demônio só sai com jejum e oração. Ore me anda labaia. Porque tem crente que pensa, eu vou rodar, vou sapatear, vou dar lugar para o varão. Aleluia, Deus. Dentro da igreja também tem gírias. Só que eu não vejo gíria dentro da palavra de Deus. Não existe mais aquela coisa antiga, gostosa, que o povo falava, vamos para a oração. Que hora começa? Começa às 3 horas. 2 horas o povo já estava na porta da igreja. Eu estou com vontade de orar. Eu estou com vontade de orar. Eu estou com vontade de orar. O povo hoje em dia, você marca 3, o povo chega a 5. O amor de muitos estão se esfriando. Oh, meu Deus. Eu estava no Rio Grande do Sul, ano retrasado, se não me falha a memória, o ano passado. Minha esposa me corrige se eu estiver errado. Foi eu, meu pastor, a minha pastora e mais uma pastora lá para o Rio Grande do Sul. Aqui é frio? Tá frio. Só que lá você pode colocar 4 blusas que você sente frio. É 3 graus, 4 graus. Você olha para o rio assim, sabe quando você coloca aquela forma de gelo no congelador e vira aquela película de gelo? No rio é a mesma coisa. A grama, ela congela. E nós fomos para lá fazer a obra. Ficamos uma semana fazendo a obra. Não é para quem quer, é para quem aguenta. Missão não é para quem quer, missão não é para tirar foto, se amostrar, estou aqui, não. Missão é para quem quer fazer, para quem aguenta a pancada, para quem aguenta. Ah, mas pastor, você foi lá e como é que foi? A obra foi feita, o ministério está aberto, a igreja está aberta, foi feita a reforma e está crescendo graças ao bom Deus. E já estamos com a 2ª igreja lá no Rio Grande do Sul. E a obra cresce. E sabe como que é a igreja? A igreja é pequena, mas é lotada. 4 graus, 3 graus, lotada. O amor de lá é diferente, porque Rio Grande do Sul é uma cidade, é um estado, onde o catolicismo, o povo católico, apostólico, romano, cresceu muito. Mas quando se fala em igreja evangélica, elas são cheias. Mas está frio, pastor. Pode estar frio o que for. O povo vai para o culto. E lá não tem esse negócio de reteté. Revelação. Lá é Bíblia. Lá é 1 hora de oração, de joelho. Lá é 1h30 de mensagem. 2, 3 louvores e olha lá. Eu vi com meus próprios olhos. Aleluia. Hoje aqui em São Paulo, se o povo não vê movimento, eu não fico nessa igreja. Se o povo não tiver revelação, porque assim, eu conheço uma mensagem de Jesus, que Jesus ele foi numa cidade, e não tinha pão para alimentar 5.000 homens, só de homens, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E o menino estava com cesto, alguns pães, alguns peixes, e Jesus fez a multiplicação. Só que Jesus falou para os discípulos, atravessa para o outro lado, que eu vou dispensar a multidão. Depois que eu dispenso a multidão, vou ao encontro de vocês. Aí Jesus dispensa a multidão, ora no monte, desce e vai para outra cidade. E quem vai atrás de Jesus na outra cidade? Quem comeu pão e peixe. Aí Jesus vira e vai pregar. Vós vem a mim não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu posso oferecer. Meu Deus.
Porque o povo hoje em dia não vai atrás de Jesus, não por aquilo que ele é, ou por quem ele morreu por nós. O povo vai atrás de Jesus por aquilo que ele pode oferecer. Ninguém lembra do sacrifício da cruz. Ninguém lembra de quando ele foi humilhado. Ninguém lembra de quando ele bateram no rosto dele, socaram o rosto dele, cuspiram na cara dele. Ninguém lembra, mas todo mundo lembra. Eu quero pão, eu quero peixe. 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 O povo hoje em dia se esquece, mas continua. Aleluia. Glórias a Deus. Só que o texto aqui que nós estamos vendo é que Paulo e Silas, eles estão passando por uma cidade. Na cidade tem uma jovem que está possessa. Paulo se perturbou de tanto que essa menina começou a falar que eles eram pregadores, que falavam de um Deus que salvava, que eles eram pregadores, que um Deus altíssimo, servo do Deus altíssimo. Até que um dia Paulo virou e falou: espírito imundo, saia dela agora, em nome de Jesus. Esse dia eu e minha esposa vimos um vídeo e eu fiquei muito chateado. O povo brincando com os dons de Deus. Vem aqui que eu revelo a tua vida. Eu expulso, eu tiro a macumba, eu desfaço a obra da tua vida. Quem desfaz é só Jesus. Dom não salva ninguém. E o que essa menina aqui está sendo é usada por um espírito maligno. Ela revelava, sabia de tudo e dava lucro para os seus senhores. Hoje o que fazem, pastora, é isso. Usam dos seus próprios méritos, dos dons, para ganhar lucros e valores. Pessoas que pregam muito bem, 1000 vezes melhor do que pastor Rogério, para ganhar dinheiro. Revelam profundo e ocultos para soltar envelope no culto para ganhar oferta. Eu estava falando para minha esposa, um dia eu estava no culto, eu fui pregar. E no final do culto eu vi o pastor e mais alguns obreiros rachando o valor dos envelopes que entraram. E depois eles foram para uma pizzaria comer. Eu falei, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Aonde o povo está pegando o dinheiro da igreja para usufruir. Estão sugando a casa do Senhor. Aleluia, é verdade. Nós temos que acordar para a vida e saber que Jesus Cristo, Ele morreu por nós na cruz. Ah, se alguém chegar até você e falar, eis que eu te digo, já abre o seu olho e já fala. Se for Deus, eu vou sentir. Mas se não for, sai em nome de Jesus. Porque o que mais tem hoje em dia é isso que eu te digo, é isso que eu... Deus está me revelando. Mas quando você olha a vida da pessoa, está toda desconcertada. O caráter só é aqui dentro, mas lá fora muda totalmente. O caráter só é com o microfone na mão, mas quando chega dentro de casa muda totalmente. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, que nós temos que mudar. Temos que abrir nossos olhos, porque Jesus está voltando e Jesus mesmo disse, virão falsos profetas, falsos doutores e falsos pastores. Paulo e Silas aqui está passando por uma experiência, a qual Paulo já tinha experiência, mas Silas está tendo uma experiência nova, porque Silas está acompanhando Paulo, porque foi escolhido por Paulo. E quem repreende o Espírito é Paulo, porque Paulo já tinha visto. Aí é demônio. Está revelando, mas é demônio. Está rodando, mas é demônio. Está pulando, mas é demônio. É demônio. Em nome de Jesus Cristo, espírito imundo, sai. A menina foi liberta. A menina foi salva. Talvez fizeram até um teste. Menina, qual é o nome do parente que faleceu desse? Não sei. Quem sou eu? Aonde eu estou? Não sei o que está acontecendo. Deu um estralo nela e ela acordou para a vida e não, o espírito não está mais lá. Foi ela liberta.
Aqueles homens, os senhores que cuidavam dela, pegam Paulo e Silas, prende ele, leva para a praça e chama os magistrados. E explica a situação para eles. Esses homens que são judeus estão trazendo as regras deles, estão trazendo as coisas deles, as doutrinas deles, querendo ensinar para nós que somos romanos. Você esquecendo que Paulo tinha dupla cidadania? Mexeu com quem estava quieto, agora vai ter que aguentar. Aí o que acontece? Rasgaram as vestes de Paulo e Silas, açoitaram com vara eles e pediram para que o carcereiro lançasse ele no cárcere. O carcereiro pegou, prendeu eles e jogou no fundo do cárcere. Perto da meia-noite, Paulo e Silas com dores no corpo. Um começa a orar e o outro começa a louvar. Um começa a louvar e o outro começa a orar. Enquanto um ora, o outro louva. Enquanto um louva, o outro ora. Mas eles estão presos, estão com dores, estão machucados. Mas mesmo assim estão orando e estão louvando. Mesmo assim estão orando e estão louvando. Não importa o que aconteceu, o que está acontecendo. O importante é que você não pare de orar e de louvar. Uma história que me chama muita atenção, está em alguns capítulos antes, é quando Pedro foi preso. Herodes Agripa mata Tiago, prende Pedro, só que ele tenta matar naquele mesmo dia, mas aí lembra que é semana dos pães asmos, ou semana dos asmos, próximo da Páscoa, e o que acontece é que ele espera passar as festas para depois executar o que ele tem que fazer. Só que o que acontece é que naquela noite Pedro se levanta, mesmo tendo quarternos de soldados, e fala: eu vou dormir. Porque o que Jesus disse para mim é que eu não iria morrer enquanto não se cumprisse a promessa. Talvez alguém chegou, e eu vou conjecturar, até a cela dele e falou: e aí, Pedro, como é que está a expectativa? Qual a expectativa? Tu vai morrer amanhã, homem. É amanhã, tu vai morrer, pronto, acabou. Herodes, com ele não tem pescoço fora. Eu estou preocupado, eu vou dormir que eu ganho é mais. Quem tem promessa não morre. Se Jesus prometeu para mim que eu só ia morrer na minha velhice, eu vou morrer na minha velhice. Enquanto eu tiver vida, eu vou pregar que ele salva, liberta e batiza. Ele está dormindo e entra um anjo, cutuca ele e fala: ei, levanta. Levanta, veste suas roupas, vista suas alparcas, coloca a capa no seu ombro e vamos embora. Ele é que está sonhando, para ele é um sonho. Mas para quem está acordado é realidade. Quando ele vai se dar conta é quando ele já está fora e o anjo desaparece, ele fala: não era sonho, era realidade. Porque tem coisa que vai acontecer na minha e na tua vida que você vai falar: eu estou sonhando. Eu não tenho condições de comprar uma casa dessa. Eu não tenho condições de ter isso na minha vida. Eu não tenho condições de ter aquilo na minha vida. Mas quando você abrir e tomar conta de si, você vai ver bem que eu estou sentindo a realidade nos meus olhos. Porque Deus, quando quer cumprir, Ele cumpre com verdade. Aí para onde que Pedro vai? Ele vai para casa. Que casa? De Maria. Aonde está quem? Marcos, o conhecido com o João Marcos. E eles estão lá. Bate na porta e quem atende? Uma menina. E ela vê muito bem que é Pedro. E aí ela vai avisar quem está lá dentro. Quem está lá dentro não está conversando. Quem está lá dentro não está jogando palavras fora. Quem está lá dentro está orando. Então eu vou entender uma coisa. Enquanto Pedro estava preso, tinha uma igreja de joelho orando por ele. Enquanto Pedro estava preso, tinha alguém de joelho orando por ele. Enquanto você está na sua casa, sempre vai ter alguém de joelho orando por você. Ore, me anda, labaia. Enquanto você estiver, onde que você estiver, sempre vai ter alguém orando pela tua vida. Olha o que o texto diz. Que quando ela avisou quem estava lá dentro, que Pedro estava na porta, disseram:
Talvez você está sentindo ou está vendo um anjo. Ou o anjo da guarda. Porque naquela época existia uma mitologia que existia que quando a pessoa ficava muito preocupada com o outro, um anjo da guarda, um anjo aparecia para confortar a pessoa. Só que foram verificar o portão e viram que era mesmo Pedro. Pedro, o que aconteceu? Como que tu se soltou? Deixa eu respirar, mas eu vou contar um milagre. O anjo entrou dentro da cela, tirou os arguilhões e as cadeias dos meus braços, das minhas pernas, e me libertou, e aqui eu estou para a glória de Deus. É uma história contundente e muito parecida. Só que aqui é 2 homens que foram presos por causa de uma libertação. E muitas das vezes em nossas vidas, quando a gente faz a obra missionária, a gente somos julgados, apontados, caluniados por causa de uma libertação. Por causa de uma vida que aceita Jesus. Por causa de uma vida que se reconcilia com Cristo. Eu preguei esses tempos atrás numa igreja e uma família voltou para Cristo, pastor. Essa família hoje está congregando lá. Se tornaram um dizimista fiel. Voltou num dia, no outro já dizimou. Eu falei, está melhor do que eu. E no mesmo dia que se reconciliou, deu um som novo para a igreja. Eu falei, Jesus. Ou é muita unção, ou o Senhor se fez presente no recinto. Hoje eles estão firmes. Só que daquele dia em diante, mas começou uma luta tão grande, mas tão grande contra a minha vida. Eu falei, Jesus, será que eu taquei pedra na cruz? Será que eu fiz alguma coisa errada? Não é. É porque quando você faz as coisas certas, e você mexe na onde não é para mexer, no ninho do inimigo, o inimigo não vai ficar quietinho não, irmão. Ele vai querer te derrubar, ele vai querer levantar calúnia, ele vai querer te jogar por baixo. Só que uma coisa eu sei, que enquanto a gente faz para o céu faz para nós. Aqui Paulo e Silas foram perseguidos, bateram nele, jogaram no cárcere. E eles estão orando e louvando. Louvando e mas à meia-noite, as plaquetas tectônicas da terra começaram a se movimentar. Um terremoto houve-se no local. Segundo os historiadores, vai dizer que a história antiga é que quando havia terremoto e quem tivesse preso no cárcere interno, que ficava debaixo da terra, ou até mesmo, como se diz, em cavernas, se você houvesse ou sentisse um terremoto, é porque estava tendo invasão dos inimigos para destruir quem estava na cidade. Então, quem estava preso, mesmo com a cela aberta, não saía para não morrer. E eles estão lá. As portas se abrem. Um soldado acorda com barulho e ele vai tentar se matar porque todos fugiram. E se eu não me matar agora, vão me matar. Só que Paulo grita lá de dentro e fala, não faças tal coisa, porque todos estamos aqui, ninguém fugiu. Aí ele entra mais para dentro e coloca uma luz e ele diz, como é que eu posso crer nesse Senhor que salva que vocês têm? Aí Paulo responde, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Naquele momento esse homem se alegra e ele pregava para quem estava na sua casa, levou consigo ele. E naquele momento Paulo e Silas vai fazer o quê? Lavar as tuas feridas. Eu não queria colocar um tema, mas eu vou colocar um tema. Através das tuas feridas, vai ter pérolas diante de Deus. Como assim, presbítero? Quem aqui sabe o que é ostra?
ostra. Sabe o que é ostra? Para que nós vemos extrair as pérolas da ostra, a gente tem que fazer o quê? Ferir, machucar, rasgar, cortar, para que venha a ser extraído a pérola. Paulo e Silas está o quê? Machucado, ferido. Aqueles chicotes, aqueles bambus, cortaram as suas costas. Eles estão fazendo o quê? Colocando água com sal, ou até mesmo um remédio, para curar as feridas. Mas por causa das feridas, houve pérolas nas mãos dele. O quê? Uma família salva nas mãos do Senhor. Porque a própria Bíblia diz, quando uma alma se rende, a festa lá no céu. Através das suas feridas vão ter pérolas que você vai entregar e falar: Jesus está aqui. Fui machucado, fui traído, bateram, me xingaram, mas aqui estão as pérolas diante do Senhor. Porque enquanto você luta, enquanto você batalha, Deus está vendo o que você faz. E tomando consigo naquela mesma noite, lavou-se os seus vergões. Olha o que o texto diz. Vergões. E tem vergões que não fica a sua marca. Tem vergões que rasga. Imagine Jesus. Já não era mais vergões. Já era rasgo. Pedaços da pele e carne que foi arrancado. Mas quais são as pérolas? Eu vou dizer uma coisa que aqui eu não disse ainda, mas eu vou dizer agora. Salmo de número 22, verso 6, o salmista vai dizer: eu sou um verme e não sou homem. O significado eu sou um verme significa que existia naquela época, no tempo de Êxodo, no tempo de Moisés, um verme conhecido como verme carmesim. E esse verme carmesim, ele se prendia à árvore, ao madeiro. E quando ele se prendia ao madeiro para proteger os seus filhotes, ele lançava um líquido vermelho intenso conhecido como escarlate, para proteger os seus filhotes. E depois que ela lançava esse líquido, ela morria. E depois que ela morria, ela soltava uma casca branca, alva como a neve. Eu vou repetir. Para proteger os seus filhotes, ela lançava um líquido vermelho, da cor do escarlate. Quando morria, soltava sobre ela uma pluma, uma casca branca, alva como... Aí eu lembro da cruz. Jesus está na cruz do Calvário. E para salvar eu e você, lançou sobre a cruz o seu sangue carmesim, escarlate, ou alamaraçurianda alabaraxé. E quando lança o seu sangue sobre a cruz, ele protege a mim e a você, dizendo: Tetelestai, já está consumado. Quer dizer, eu já paguei a tua dívida, eu já quitei a tua dívida. Aí eu vou ver bem na Bíblia dizendo que ele morre. Só que ele morreu para purificar o meu e o teu pecado. Porque a Bíblia diz: mesmo que os teus pecados sejam como escarlate, se tornarão alvo. Como a neve. Se tornarão alvo, como a neve. Aqui Paulo e Silas estão limpando os seus vergões. E ao limpar os seus vergões, todos da família foram batizados. E levando-os para casa, comeram na mesa. E sendo já o dia, os magistrados falaram: solta esses moços. Não precisa deixar mais preso, não. Aí Paulo olha e fala para si: como é que é? Vai me soltar? Agora que caçaram confusão com a pessoa errada. Diz para eles que se eles querem soltar, eles que vêm e soltam nós. Porque
mexeram com romanos, nós também somos de Roma. Aí eu vou entender uma coisa. Nunca mexa com quem está quieto. Perigo é mexer com quem é quieto demais. Os quietos demais é o que tem mais estrutura, tem mais conhecimento. Eu entendo uma coisa. Paulo, quando ele está na briga, ele paga para não sair, mas ele também paga para não entrar. E um dia ele estava na briga. Que briga é essa? Atos 28. Enquanto ele está na briga de Atos 28, o que acontece? Está tendo fogueira. Quem acendeu? Os bárbaros. Então ele tem que fazer o quê? Manter a fogueira acesa, porque quem acendeu não foi ele, eu só tenho que mantê-la acesa. A igreja primitiva foi acesa por quem? Apóstolos. Dos apóstolos foi crescendo as igrejas. Só que quem acendeu a fogueira foi eles. E quem tem que manter a fogueira hoje acesa? Pronto. Pronto. Aí o texto vai dizer que ele vai pegar graveto. Mexeu com a pessoa errada de novo. Tá frio, tá chovendo, o graveto tá lá. Ele pegou, jogou na fogueira. E o que aconteceu? Uma serpente morde a mão de Paulo. Deus até permite a serpente morder sua mão. Deus só não permite o veneno fazer efeito. A serpente mordeu e ficou presa. Aí Paulo fez o quê? Pastor Eliane, ora por mim. Pastor, ora por mim. Eu quero saber que está mordendo, eu vou sacudir no fogo. Eu vim pregar para quem sacode cobra no fogo, para quem sacode serpente no fogo. Eu vim pregar para quem tem coragem. Aí ele sacode no fogo, os bárbaros falaram bem assim, vai inchar ou vai morrer. Porque crente não pode receber nada na vida. Tem crente que não pode receber cargo, não. Porque quando não morre e vai para o mundo, incha e é melhor do que os outros. Ai. Fala ou não fala? Eu fiquei 18 anos, irmão, em um cargo só. 18 anos, nunca reclamei. E por mim, eu não tinha nem saído como de missionário para evangelista, depois pastor. Eu tinha ficado como missionário. 18 anos pagando preço. Mas tem gente que recebe um cargo. Sou diácono. Sou pastor. Ô irmão. Irmão não, pastor. Se você for pegar os apóstolos, eu escrevo a carta. Eu, Paulo, servo do Senhor. Nunca ele colocou o cargo antes do nome. Ele sempre colocou eu, Paulo, apóstolo, servo do Senhor. Oh, meu Deus. Paulo foi mordido na mão, sim ou não? Morreu? Não. Inchou? Não. Aí disseram, é um Deus. Não aconteceu nada, é um Deus. Não morreu no Euroaquilão, não vai morrer aqui, então. Só que ele foi para a casa de um chefe lá, do recinto, Públio. E quando ele chega na casa, quem está enfermo é o pai dele. E ele vai orar pelo pai dele e vai colocar a mão. Eu vou repetir. Paulo vai colocar o quê? Mas pera aí, pastora. A mão dele está mordida. A mão dele está ferida. A mão dele está machucada. Eu estou no texto ainda. Eu vou entregar o microfone agora. Pera aí, então quer dizer que através da ferida de Paulo vai sair cura para quem precisa. São através das minhas e das suas feridas que vão ter pérolas que vamos entregar para o Pai.
Talvez você foi ferido, foi machucado, foi maltratado, alguém fez calúnia, alguém levantou falso testemunho, mas eu te digo uma coisa, não se preocupe, porque pérolas você tem para entregar para o papai no dia que ele te chamar. Ele fala: venha minha noiva, venha minha filha, venha meu filho, porque eu vos recebo. Papai, eu tenho essas pérolas. Foi quando eu fui traído, foi quando eu fui machucado, foi quando me caluniaram. Está aqui, papai. Aquelas almas que eu ganhei, está aqui, papai. Aquela igreja que eu dirigi, está aqui, papai. Porque Deus vê o seu e o meu esforço. Aleluia. Aleluia. Se põe de pé, eu quero fazer uma oração. Glória a Deus. Deus abençoe a pastora Eliane. Que Deus venha recompensar. Manda um abraço para o pastor em nome de Jesus. Queridos, não esqueça de passar ali na banca da misericórdia. Eu mudei o roteiro, agora não é mais trufa, tá, irmãos? Agora é mais chique. Agora é minha esposa que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora é minha esposa, ela tem sua microempresa e ela trouxe... diga aí, minha esposa. Que é o mais conhecido como sensação, né? É um mousse de morango com chocolate, é uma tortinha. Eu vou estar lá na porta. Abençoe o profeta, irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém? Levante suas mãos aos céus, ore comigo. Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aqui está a tua igreja, Deus. Eu quero levantar minha voz em oração para abençoar a tua casa, abençoar a tua igreja, abençoar esse ministério, meu Pai. Abençoar o corpo de obreiro, Deus. Que esta palavra, meu Pai amado, onde Paulo e Silas foram perseguidos, meu Pai, por causa de uma libertação, mas através das feridas foram vistas, meu Pai amado, pedras preciosas. Uma família foi alcançada, Deus. Que nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a cada vida que aqui se encontra, dando vitória, meu Pai, curando, restaurando, abençoando em nome de Jesus. É o que eu te peço e agradeço. Amém. Ai, meu Deus. Quase deu bem. Palavra. Você sai de posse de vitória. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vocês perceberam alguma coisa? Quase deu bem o copo. Vocês estão atentos, parabéns. Parabéns para vocês. O Espírito Santo de Deus, ele é o que confirma. Aleluia. Para vocês verem que o Senhor está na casa, que o Espírito Santo de Deus, ele confirma. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Pastor, Deus abençoe grandemente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua vida física, mental, espiritual, sentimental, financeira, a sua família, aleluia. Missionária, Deus abençoe a tua vida grandemente. Vocês não só veio trazer o alimento para a igreja, mas também leve para vocês também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. No sábado, nós teremos aqui consagração.